Já alguma vez entrou numa divisão e esqueceu o que ia fazer lá? Ou onde deixou as chaves? Claro que sim. Acontece a todos nós. Mas onde está a linha tênue que separa um simples esquecimento de algo mais sério? Hoje, vamos falar sobre a demência. E prometo que vai descobrir 6 sinais precoces que muitas pessoas confundem com cansaço ou idade. Compreender estes sinais é o primeiro passo para ajudar a si mesmo ou os seus entes queridos. Vamos entender o que é realmente a demência. Não é uma doença específica, mas sim um termo abrangente que descreve uma série de sintomas. Imagine que demência é como a palavra febre. A febre indica que algo não está bem no corpo, mas não especifica a causa. Da mesma forma, a demência é um sintoma, cuja causa mais comum é a doença de Alzheimer, mas pode ser causada por outras condições. O mais importante a compreender não é uma parte normal do envelhecimento. Então, vamos direto ao ponto. Aqui está a armadilha mais comum em qualquer relacionamento. Seu parceiro faz algo que te tira do sério. De novo, não guardou a louça, esqueceu o seu pedido, disse algo inconveniente na frente dos amigos. E o que você sente? Impotência, irritação, mágoa. Parece que você está andando em círculos, tentando mudar a outra pessoa. Agora imagine que um sábio se aproxima de você. E não um sábio qualquer, mas alguém que foi escravo e, pela força da sua mente, se tornou um dos maiores filósofos. O nome dele é Epicteto, e ele te diz: o problema não está no seu parceiro, o problema está no seu foco. Foi ele quem formulou a regra de ouro do Clube Estoico de Relacionamentos. Ela soa assim: dividir para reinar. Mas você deve reinar não sobre o parceiro, e sim sobre o seu próprio mundo. Epicteto ensinava que todas as coisas no mundo se dividem em 2 categorias simples. A primeira, o que está sob nosso controle. E a segunda, o que está completamente fora do nosso controle. Sejamos honestos. No que está fora de controle, entra quase tudo que diz respeito a outra pessoa. O humor dela, os hábitos dela, que foram construídos ao longo de décadas. O passado dela, o que a mãe dela pensa sobre você, a reação dela às suas palavras. Tentar controlar isso é como tentar controlar o clima. Você gastará uma tonelada de energia, ficará encharcado e ainda assim não mudará nada. E o que então está em nosso controle? Muito pouco, mas é o mais importante. Os seus próprios pensamentos, os seus próprios julgamentos, as suas próprias ações, a sua reação àquela caneca deixada na mesa. Você pode explodir de raiva, ou pode calmamente guardá-la e dizer a si mesmo: é apenas uma caneca, ela não define a nossa relação. Você pode se magoar com as palavras do parceiro, ou pode dizer: foi desagradável ouvir isso, vamos conversar. E é aqui que acontece a verdadeira magia. Assim que você para de bater a cabeça na parede daquilo que não pode mudar, uma quantidade gigantesca de energia é liberada. Você para de sofrer com as suas próprias expectativas. A mágoa desaparece, porque a mágoa é o resultado do seu julgamento de que foi tratado injustamente. Você começa a ver a situação claramente. Aqui está o fato, a caneca na mesa. E aqui está a minha história que inventei sobre esse fato. Ele não me valoriza, ele não se importa. O estoico ensina a trabalhar não com o fato, mas com essa história. Isso não significa que você deve aguentar tudo, de forma alguma. Significa que você deve agir a partir da sua esfera de controle. Calmamente estabelecer os seus limites, falar sobre os seus sentimentos, mas sem tentar mudar a outra pessoa à força. Este é o primeiro e mais importante passo para o equilíbrio emocional em um casal. Tudo bem, a teoria parece ótima. Separar o que você pode controlar do que não pode. Mas sejamos honestos, não somos robôs, certo? O que fazer quando você já está à beira de um ataque? Quando por dentro tudo ferve, e a única coisa que você consegue controlar é o desejo de arremessar o objeto mais próximo na parede? Nesse momento, a razão se desliga
e a pura, furiosa emoção entra em cena. E é aqui que entra em cena outro estoico, Sêneca, o homem que foi mentor do próprio imperador Nero. E pode ter certeza, se alguém entendia de controle da raiva, era ele, que lidava diariamente com um dos tiranos mais irascíveis da história. E sua principal sacada, sua arma secreta contra a fúria, era ridiculamente simples. Era a pausa. Sêneca dizia: o maior remédio para a raiva é o adiamento. Pense nisso. Adiamento. Você não está suprimindo a raiva. Não está ignorando-a. Você apenas a coloca em pausa. Antes de responder a uma provocação, antes de lançar uma acusação, antes de bater a porta, simplesmente pare. Fique em silêncio. O que acontece nesse momento? A raiva é um impulso. É um curto-circuito no cérebro. Quando a parte emocional toma completamente o controle, ela grita: ataque, defenda-se, magoe de volta. A pausa é como um interruptor de emergência. Ela cria um minúsculo espaço entre o estímulo, aquela palavra ofensiva do seu parceiro, e sua reação destrutiva. Nesse espaço, nessa fração de segundo de silêncio, sua razão consegue retornar. Ela consegue perguntar: o que eu vou conseguir com esse grito agora? Vou resolver o problema ou apenas piorá-lo? O que eu quero dizer é a verdade ou apenas um desejo de machucar mais fundo? Sêneca aconselhava literalmente: se sentir que está fervendo, dê um passo para trás. Vá para outro cômodo. Diga: preciso de 5 minutos para me acalmar. Respire fundo. Conte até 10. Faça qualquer coisa para quebrar essa cadeia instantânea de ataque-resposta, porque, nas palavras do próprio Sêneca, a raiva que recebe tempo esfria. Ela perde sua força, e em poucos minutos você poderá voltar à conversa não como uma fera enraivecida, mas como uma pessoa racional que quer resolver o problema e não apenas vencer uma discussão. Esta é uma técnica simples, mas incrivelmente poderosa, que salvou mais relacionamentos do que todos os buquês e desculpas combinados. Certo, aprendemos a pausar a raiva. Mas o que fazer com os inimigos dos relacionamentos que são mais silenciosos, mas igualmente destrutivos? Aqueles que vivem em nossa mente. Refiro-me ao ciúme, às dúvidas, à ansiedade interminável com a opinião alheia. O que meus amigos vão pensar? Será que não sou assim tão importante para ele? Porque ele curtiu a foto daquela garota? Esses pensamentos podem envenenar até mesmo a união mais sólida. E é aqui que a verdadeira artilharia pesada do estoicismo entra em cena. O próprio imperador de Roma, Marco Aurélio, um homem que governou um vasto império, travou guerras, mas que, mesmo assim, encontrava tempo todas as noites para escrever em seu diário pessoal. Um diário onde ele treinava sua mente, assim como um soldado treina seu corpo. Seu princípio fundamental era inabalável. Eventos externos não podem te ferir de forma alguma. Apenas a sua própria avaliação desses eventos te causa dor. Vamos analisar com um exemplo simples. Seu parceiro está conversando animadamente com alguém numa festa. Por si só, isso é apenas um fato. 2 pessoas conversando. Mas é você, em sua própria mente, quem transforma esse fato numa tragédia. Você rotula isso como: é um flerte, eu sou indiferente para ele, nossa noite está arruinada. E são esses rótulos, esses seus julgamentos, que te fazem sofrer. Não a conversa em si, mas a sua interpretação. Marco Aurélio constantemente lembrava a si mesmo: se algo te aflige, a culpa não é do evento em si, mas da sua opinião sobre ele, e está em seu poder mudar essa opinião a qualquer segundo. Imagine que ferramenta poderosa é essa. Você não pode mais ser ferido por palavras alheias, olhares oblíquos ou situações ambíguas. Porque você entende, isso é apenas informação externa. E como reagir a ela, só você decide. Isso também se aplica à opinião dos outros. Seus amigos não aprovam sua escolha. Seus pais acham que seu parceiro não é para você. Para um estoico, isso é apenas ruído. A opinião deles está na cabeça deles, na zona de controle deles.
e na sua zona de controle está a sua própria atitude em relação ao seu parceiro e à sua vida. Marco Aurélio, sendo imperador, enfrentava constantemente intrigas, fofocas e boatos, inclusive sobre sua própria esposa. E seu exemplo demonstra como essa filosofia funciona não na teoria, mas nas condições mais duras da vida. E é aqui que chegamos ao ponto mais importante, aquele famoso que reviravolta. Muitos pensam que o estoicismo se resume à frieza e ao distanciamento no amor, que um estoico ama de forma não autêntica, sem paixão. Mas isso é um tremendo engano. Na verdade, é exatamente o contrário. O estoicismo ensina a aceitar a pessoa como ela é, pois tentar mudá-la é o mesmo que tentar controlar o incontrolável. Esse é um caminho para frustrações eternas. O estoico compreende que o seu parceiro é um universo à parte, com seus próprios pensamentos e sentimentos sobre os quais ele não tem controle, e é exatamente essa compreensão que gera não frieza, mas um profundo respeito e um amor verdadeiro e maduro. Lembremos de Marco Aurélio. Vários boatos maldosos circulavam sobre sua esposa, Faustina. O que uma pessoa comum faria? Provocaria um escândalo, cederia ao ciúme. Mas o que fez o imperador filósofo? Em seus diários pessoais, ele agradecia aos deuses por ter uma esposa amorosa, devotada e simples. Ele não permitiu que as palavras e especulações alheias destruíssem a sua própria percepção e a sua família. Ele escolheu focar no positivo e controlar o que estava ao seu alcance, a sua própria atitude. Isso não é fraqueza, é uma incrível força interior. Em suma, a filosofia estoica nos relacionamentos não é um meio para sentir menos. É uma forma de amar de maneira mais inteligente, serena e sólida. É sobre construir uma união, não sobre montanhas russas emocionais, mas sobre um alicerce firme de autorrespeito e respeito pelo parceiro. Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Se ele os fez refletir, deixem seu like e se inscrevam no canal para não perderem nossas próximas jornadas pelo mundo da sabedoria. E agora, uma pergunta para vocês. Qual conselho estoico pareceu mais útil para os relacionamentos modernos? Escrevam nos comentários. Será muito interessante ler os seus pensamentos.